Pesquisa inédita mediu o índice de reincidência infracional entre crianças e adolescentes e avaliou ainda o grau de eficiência das unidades socioeducativas. Os dados podem colaborar para aperfeiçoar o trabalho da Justiça Juvenil? Que reflexo pode haver sobre as teses de redução da maioridade penal? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde é também superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude. Ela é magistrada há 27 anos e já passou por 6 comarcas: Conselheiro Lafayette, Passa Quatro, Miraí, Araxá, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 17 anos, dos quais 14 dedicados à Vara Infracional da Infância e Juventude. É também diretora da Infância e Juventude da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Doutora Valéria, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário e a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. O quadro Pensamento Universitário está aguardando os estudantes retornarem das férias. Okay. Muito bem. Doutora Valéria, a senhora solicitou uma pesquisa à PUC, né? PUC Minas, com os objetivos principais de medir o tamanho da reincidência juvenil em Minas Gerais. Qual foi o período dessa pesquisa e o resultado dela? Então, no Brasil não há nenhuma pesquisa acadêmica, com variáveis acadêmicas, para mensurar como está a reincidência infracional no Brasil. Principalmente eu foquei no estado de Minas Gerais, que é o estado onde a gente atua. Então, eu solicitei, eu convidei ao professor sociólogo, Dr. Luiz Flávio Sapori, com a sua equipe, que fizesse essa pesquisa acadêmica para mim, para que a gente mensurasse como está a reincidência infracional no Brasil. Por que eu precisava dessa pesquisa? Por vários fatores. Para a gente, quando for falar da maioridade, será que resolve? A redução da maioridade penal vai resolver o problema da criminalidade? Porque a reincidência, os fatores, né, as variáveis que são observadas para se calcular uma reincidência, elas também servem para também justificar se vale a pena a gente aumentar a idade ou não, manter como está. Mas a gente precisa ter essas variáveis técnicas, acadêmicas. Conhecer mesmo a realidade. Conhecer a realidade do adolescente e não vir com teses prontas, né? Teses prontas, ou por comoção, achando que a redução da maioridade vai resolver o problema da criminalidade no Brasil, sem nenhuma fundamentação técnica. E essa é uma pesquisa inédita, então. A senhora chegou então a essa conclusão? No Brasil não existe nenhuma pesquisa a esse pode respeito. chegar a essa conclusão? Já dá para fazer uma análise a respeito da taxa de reincidência e a relação que isso tem, por exemplo, com a maioridade penal? Sim, primeiro eu tenho que registrar que eu fiquei muito surpresa com os resultados da pesquisa. Mesmo atuando já há quase 15 anos, né, porque apesar de eu ter sido promovida a desembargadora, eu continuo na infância, então eu não saí da infância e juventude. Eu fiquei surpresa com os resultados apresentados pela pesquisa. Acho que ela, inclusive, não vai só subsidiar a justiça juvenil, os juízes nas suas tomadas de decisão, mas também vai poder auxiliar o Poder Executivo na tomada de políticas públicas para que esses adolescentes não voltem sequer a reincidir. E a outra coisa importante é que o resultado dessa pesquisa mostra que a redução da maioridade penal não vai influenciar na diminuição do envolvimento de adolescentes na criminalidade. Por que, doutora Valéria, as penas aplicadas no mundo adulto, digamos assim, o sistema tradicional, a penitenciária, são menos eficientes do que, por exemplo, as medidas socioeducativas aplicadas pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente? Sim, ficou comprovado, inclusive, eu vou falar a nível de Estado de Minas Gerais, que hoje a reincidência do adulto, do indivíduo quando ele é liberado, porque a gente tomou por base a reincidência, o cometimento de novo ato. Não é reincidência jurídica esperando uma condenação para denominar como reincidente, porque senão a gente não ia conseguir fazer esse cálculo. Explica essa diferença para a gente, por favor.
Porque quando a gente calcula a reincidência, olha, o indivíduo é reincidente, juridicamente é aquele indivíduo que cumpriu uma pena, foi condenado e depois veio a praticar novo crime, foi condenado num espaço de 5 anos. Porque se ele cometeu um crime hoje, foi condenado, e só veio a cometer um crime daqui a 10 anos, ele não é considerado reincidente. Então, tanto a parte acadêmica, internacional, né? A metodologia internacional, que foi utilizada também como parâmetro dessa pesquisa, eles utilizam o cometimento de novo ato, independente se ele vai ser absolvido ou não. Porque isso é mais ágil e dá para a gente analisar, que foi a coisa mais importante que eu não sabia. São os fatores de risco da reincidência. Que influenciam essa reincidência? Porque nós juízes, quando a gente aplica uma medida socioeducativa a um adolescente, a gente não quer que esse adolescente volte a praticar novo ato infracional. E essa pesquisa vai levar os juízes quais são os fatores de risco que pode aquele indivíduo voltar a reincidir. Isso eu achei super importante. Doutora Valéria, eu vou fazer um intervalo. Agora eu gostaria que no próximo bloco a senhora falasse um pouco sobre esses fatores que levam os jovens, as crianças e adolescentes a reincidir nessa infração e também analisar para a gente se essa pesquisa aponta o que levam essas crianças a cometer os crimes e ficar no mundo do crime. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a reincidência juvenil, a partir de uma pesquisa inédita realizada em Minas Gerais. A nossa entrevistada é a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde é também superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude. Doutora Valéria, a respeito dessa pesquisa inédita, então, realizada aqui em Minas Gerais, conta um pouco para a gente dessa metodologia, o período e quantas crianças participaram, adolescentes participaram dessa pesquisa. Então, essa pesquisa acadêmica acompanhou 593 adolescentes que cumpriram, né, medida de semiliberdade em internação. Desses 593 adolescentes que foram acompanhados no período de 2013 a 2017, então eles foram acompanhados durante 5 anos, toda a sua trajetória de vida, o índice de reincidência ficou em 30,1%. No universo de 30,1%, enquanto o índice de reincidência de adultos no estado de Minas Gerais ficou em 51%. Então, a gente pôde observar que a reincidência juvenil ela é bem mais baixa do que a reincidência do adulto. E só atribui isso às medidas aplicadas socioeducativas. Esse é um dos fatores. Essa pesquisa, ela traz todos os fatores psicossociais que levam esses adolescentes a reincidir. Antes da senhora falar deles, no Brasil só tem um índice também? O CNJ, em 2010, apresentou a reincidência criminal no Brasil, ou seja, dos adultos, em 70%. Segundo dados do CNJ, Conselho a cada Nacional de Justiça. 10 adultos que são colocados em liberdade após o cumprimento de sua pena, 7 retornam para o sistema penitenciário. Pesquisa então do Conselho Então você Nacional de vê Justiça, que há né? uma discrepância, né? Que se mostra que o sistema socioeducativo ele é muito mais eficaz na reabilitação, na reintegração desse adolescente do que a justiça comum, né? A execução penal. Porque eles não são apenas afastados, não é apenas restrição de liberdade, não. Eles têm outras atividades. Porque nós não trabalhamos com viés do encarceramento apenas, como é feito com o adulto. Nós trabalhamos com uma metodologia específica voltada para a socioeducação. Então, essa diferença, onde ali são trabalhados com o adolescente, tanto os seus aspectos individuais, que pesam muito na reincidência, a forma que ele foi criado, a família,
o meio ambiente, a escolarização, esses fatores que levam ao indivíduo a praticar atos infracionais, a praticar crimes, eles são preponderantes para esse indivíduo reincidir ou não. Então, é nisso que nesses focos que nós, juízes, nós que trabalhamos com o adolescente, porque é uma área que a gente chama de interdisciplinar, porque nós temos os técnicos, os psicólogos, assistentes sociais, o Estado que executa as medidas. Então, é uma pesquisa que tem que ser debruçada e realmente muito aproveitada, porque ali nos dá todas as diretrizes para a gente melhorar a qualidade desse atendimento e diminuir cada vez mais a reincidência, a criminalidade. Então, a reincidência então, ganha uma importância muito grande, é quase que um fenômeno. Ela é evitável? Sim. Eu vou destacar primeiro, porque são vários fatores que são observados, são mensurados para calcular a reincidência. Mas quando eu, no início do programa, falei que eu fiquei surpresa, foram alguns fatores que me chamaram mais atenção. O primeiro, que eu acho interessante e que vem de encontro à redução da maioridade penal, quanto menor a idade do adolescente, quanto mais novo ele inicia na criminalidade, maior é a probabilidade dele reincidir. E aí nós vamos comparar com a estatística da idade do adolescente. Geralmente o adolescente pratica atos infracionais, a maioria, né, na idade entre 15 e 17 anos. Então, quando a gente reduz a maioridade para 16 anos, o número de reincidência eu vejo que pode aumentar, é um fator negativo. Outra coisa que eu achei importante é a entrada do adolescente, né, desse indivíduo, na criminalidade aos 8 anos. E isso eu, como juíza, já sabia disso, porque ninguém começa a praticar atos infracionais a partir dos 12 anos de idade. Eles começam mais cedo, é a partir dos 8, 9 anos. Então, eu acho que a redução da maioridade penal vem de encontro a essa pesquisa. Mostraram que os adolescentes na faixa etária entre 15 a 17 anos, a propensão de reincidir é infinitamente menor do que o de 12, 13 anos. Outra coisa importante na pesquisa é que o consumo de drogas é um fator predominante na reincidência, já o tráfico não. Um adolescente que é preso cometendo o tráfico de drogas, a probabilidade de ele reincidir é menor do que um adolescente que furta. O furto está em primeiro lugar como ato infracional que leva à reincidência. Então, é uma pesquisa que aponta caminhos. A questão também de escola, estudo, às vezes trabalho também, isso ajuda a afastar o adolescente da criminalidade, ao contrário de quem já está no mundo do crime na fase adulta, né? Sim, os Estados Unidos, ele tem uma política de egresso que eu acho que devia servir de exemplo para adequação, né? Porque cada país tem suas características, esse negócio de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso. Mas algumas diretrizes americanas no combate da reincidência eu acho importante, que não é feito dessa forma aqui no Brasil. Como assim? No Brasil, quando um indivíduo é colocado em liberdade, ele entra no sistema que eles chamam de egresso. Ele ainda é acompanhado pelo Estado. O Estado não põe em liberdade ou abandona. Não abandona ele. Não. E esse acompanhamento, ele é individual. Por quê? Principalmente eles fazem um acompanhamento individual com mais ênfase naqueles indivíduos que têm proporção a ser reincidentes. E não uma política de egresso só de acolher esses adolescentes, orientar para o emprego, uma política de orientação. Não. Não se interrompe o tratamento desse adolescente, por exemplo, um adolescente portador de psicopatia, e eu tenho vários casos gravíssimos de esquizofrenia, que não tem cura, que mataram a mãe, querem matar o pai, então tentaram explodir o apartamento dos avós. São casos graves, que são indivíduos que não têm cura. Mas o Estado, eles cumpriram a sanção deles, e esses indivíduos, ao serem colocados de liberdade, eles são ainda acompanhados pelo Estado de forma individual. E eu acho que é isso que a sociedade tem que cobrar do Estado.
uma qualidade, uma efetividade na recuperação desses indivíduos, seja adulto ou adolescente, para que eles não voltem a reincidir. Porque você errou uma vez, tudo bem, agora você está sempre praticando atos infracionais ou crimes por uma ineficiência de políticas públicas do Estado, não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos resolver isso. Doutora Valéria, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco a senhora abordasse também a questão da influência da família nessa questão da reincidência desses meninos. E também sobre uma outra pesquisa da Datafolha, dizendo que aumentou no ano passado, né, o apoio aí a 84% de pessoas que apoiam a redução da maioridade penal. Fazer esse contraponto aí, a gente volta então no próximo bloco. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a reincidência infracional entre crianças e adolescentes a partir de pesquisa inédita. A nossa entrevistada é a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde também é superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude. Doutora Valéria, falamos então sobre os fatores de risco que influenciam a reincidência, né? A questão da família até tem um papel positivo, às vezes negativo, porque há aquela impressão de que todos adolescentes envolvidos com a criminalidade, eles vêm de uma família desestruturada. Isso é verdade também? A pesquisa analisou isso? Analisou e isso não é verdade. Foi observado que os adolescentes que reincidem são aqueles adolescentes com trajetória de rua. Depois, quais são os fatores familiares que levam um adolescente a reincidir? São adolescentes que sofreram abusos, maus tratos, abusos sexuais, abusos físicos, ou que a sua família já tem uma trajetória criminal. Tio, pai, avô. Então, no âmbito familiar, foram esses fatores. Em primeiro lugar, o adolescente reincidente é aquele que tem trajetória de rua. 32% que reincidiram tem a trajetória de rua. Mas também os fatores, o ambiente familiar em que essa criança se desenvolveu, vem influenciar quando adolescente a se tornar um adolescente em conflito com a lei reincidente. Nós temos vários adolescentes que pais e mães estão cumprindo penas em penitenciárias, tios, e essas pessoas ligadas a eles influenciam na reincidência. Que torna mais difícil nessa reintegração, né? Agora, falando de pesquisa, doutora Valéria, uma outra pesquisa do Datafolha, né, feita no final do ano passado, apontou que cresceu a 84% a taxa daqueles que se dizem a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Não se sabe a razão pela qual, mas parece que há um conceito, na opinião pública que está crescendo isso. Como é que a senhora avalia essa situação? Bom, eu avalio a opinião pública não de forma negativa, esses 84% da população que querem a redução. Por quê? Porque não são passadas a eles informações técnicas e corretas. Falta isso. Os nossos próprios deputados já ficaram provados, inclusive em matérias jornalísticas, que a bancada deles acham que, pedindo a redução da maioridade penal, vão ter votos, mas eles, estatisticamente, não sabem de nada do que eu estou falando. E também as nossas políticas, tanto de segurança pública como de políticas voltadas para a infância e juventude, também não investem, desconhecem todos esses fatores de riscos pessoais, porque para nós planejarmos qualquer política, eu como juíza, para aplicar uma medida socioeducativa, eu preciso conhecer esses fatores. Que perfil é esse desse adolescente que ele tem? Qual é o ambiente familiar, o ambiente escolar, a formação dele acadêmica, qual é o local, o território onde ele mora? Para esses fatores, eu trabalhar em cima desses fatores para que ele não volte a reincidir. Então, quando nós trabalhamos com políticas de segurança pública, nós temos que voltar para isso.
E o Brasil, nossas políticas são feitas mediante comoção. E, às vezes, são pessoas que são contratadas em cargos de comissão, sem uma especialização na matéria e que, às vezes, traçam, né, metodologias que não atendem verdadeiramente ao resultado que nós conseguimos produzir com essa pesquisa. Que não há um fundamento, né? Uma que não há sensação, fundamento. né? Então, eu não posso falar que a população... Eu ir contra esse anseio da população. O que eu posso dizer para a população é vir aqui e dizer que não é pela redução da maioridade penal que vai resolver o problema da criminalidade. E a senhora sabe que existem projetos que tramitam no Congresso Nacional a respeito desse tema, né? A senhora vai buscar fazer algum trabalho por meio da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, no sentido de esclarecer, levar essas informações que possam sustentar, subsidiar os deputados na hora dessa votação, na hora desse debate? Nós estamos já fazendo isso. O Fórum Nacional dos Juízes da Infância e Juventude apresentaram já na Câmara ao relator da Comissão da Infância e Juventude uma minuta de projeto de lei de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente na área infracional. Por que isso? Porque o projeto que está no Senado de redução da maioridade penal visa a enganar a população, porque ele não vai reduzir a maioridade penal como a população almeja. A redução só vai atingir adolescentes que praticam crimes gravíssimos. E a população tem que entender que não chega a 6% o número de adolescentes que praticam crimes gravíssimos, como homicídio, latrocínio. Então, o que vai acontecer? Vai continuar tudo como está. O estatuto vai continuar, esse atual estatuto vai continuar sendo aplicado aos adolescentes, porque vão ser poucos adolescentes que vão ter um tratamento diferenciado na redução. E o que nós precisamos melhorar, e isso essa pesquisa aponta, é o tempo da internação. Ok. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Depois voltamos a esse tema da sugestão da AMB. Eu trouxe para os nossos telespectadores, eu trouxe 2 livros. Esse como uma leitura de cabeceira, que eu acho assim, que eu recomendo porque trata da intolerância, aqui muito voltada para os judeus e árabes ali da Palestina, mas que serve também para todo tipo de intolerância. Como nós temos que mudar como seres humanos a nossa espiritualidade, a nossa visão. E por fim, que eu sou muito voltada à gestão pública, que nada do que a gente consegue aqui realizar, essa pesquisa e outros trabalhos que nós fazemos, se nós não formos bons gestores públicos. Somos agentes públicos, mas para gerir nossos processos e pessoas nas nossas secretarias, nós temos que se aprofundar na gestão pública. E hoje eu estou lendo este processo aqui da Universidade de Harvard, Desafios da Gestão. Muito bem, boas indicações, obrigado, doutora Valéria. Só para a gente encerrar, então, o nosso programa, só falou sobre tempo de internação. Qual o tempo ideal, então, para esses meninos nessa situação? Então, os magistrados da Justiça Juvenil estão propondo alteração do Estatuto e propondo o que a gente chama de critério misto. Não pode um adolescente que praticou um crime de menor potencial, um ato infracional de menor potencial ofensivo, permanecer com o mesmo tempo de internação que um adolescente que praticou um homicídio. Então, a magistratura brasileira propõe um critério misto de idade e gravidade do crime. Por exemplo, nos crimes considerados hediondos, gravíssimos, como um latrocínio, um homicídio, dependendo da idade... Não. O tráfico de drogas a gente já pensa de outra forma, o tempo de internação é diferente. A gente não considera o tráfico de drogas um crime grave, gravíssimo. Até porque, na minha opinião, aí já é opinião própria, o traficante ele só existe porque tem usuário, é que nem mercadoria em prateleira. Se você deixa de comprar, não existe mais aquela mercadoria. Então, nós temos que passar a trabalhar com a figura do usuário, porque o traficante não põe uma arma na sua cabeça te obrigando a comprar uma droga. Então, ele tem que ter um tratamento, ele não pode ter uma pena tão grave quanto a de um indivíduo que tirou a vida
de uma pessoa. Então, eu acho que mudando o tempo da internação para crimes gravíssimos e dependendo também da idade, porque um adolescente de 12 anos é diferente de um de 17 anos, a fase de amadurecimento e de maturidade naquilo é diferente. E ficou comprovado que um dos fatores de risco da reincidência é o tempo da internação, dependendo do ato infracional. Muito bem, doutora Valéria, é um tema muito importante. Nós temos que fazer um outro programa quando esse debate voltar para a gente discutir passo a passo esses pontos aqui. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Eu que agradeço Jurídico e essa sucesso oportunidade. lá no CONINGE do Tribunal. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.